E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail está aqui, ó, historiacompanhão@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. Exatamente isso, você está na playlist que fala sobre resumão especiais, ok? Resumão especiais. Cadê? Passou o negócio. Tá doido, o negócio não quer parar. Agora parou. História do Brasil especiais, parte 5. Essa semana estamos aqui, ó. Playlist resumão especiais. Você digita lá no YouTube Isto Sattler. Óbvio que vai aparecer aqui no início, mas você vai criar aqui, ó, em playlists. E nessas playlists você tem resumão especiais, resumão ESA, resumão Polícia Militar de Pernambuco, futuramente Colégio Naval, vestibulares e Enem. Mas você também tem playlists que tem aulas, como o próprio nome diz. Esses resumões aqui são o quê? São os principais temas que eu acho importante. É um resumo, ajuda, beleza? Mas é um resumo. Mas, se você quer aprimorar mais ainda esse resumo, quer saber mais ainda sobre a sua prova, eu aconselho que você entre aqui, no caso SPSEX. Você tem que olhar a história geral. Aqui eu estou falando desde pré-história até Segunda Guerra Mundial. Vou pôr mais aula ainda. Mas as aulas aqui são muito mais bem detalhadas. E aqui, como você está vendo aqui, ó, hoje você vai ver SPSEX parte 5, Era Vargas, Governo Provisório Constitucional, Estado Novo. Mas aqui na playlist História do Brasil, aqui temos desde aulas lá do descobrimento do Brasil até o governo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Mas aqui você tem estas aulas de Era Vargas muito mais detalhadas, beleza? Porque você está aqui, resumão SPSEX. Aqui são aulas, resumos. Ok? Beleza? Tudo bem? Vamos lá então. Vamos lá, porteiro, vai com Deus, Nossa Senhora sensacional de um chinete ao grande apaixonado. Ô, mulher! Eu falo isso, pessoal, todas as aulas, se você puder estar achando chato. Por quê? Caso alguém veja alguma aula, né? Eu expliquei isso na nossa aula inaugural de História do Brasil SPSEX, mas caso alguém veja essa aula aqui, se eu não falar, você fala assim, nossa, que resumo michuruca. Eu estou falando os principais temas, ok? Caso, olha as playlists de História do Brasil e História Geral. Governo provisório. Como que o governo provisório se dá? A partir do golpe de 1930. Ah, professor, como que aconteceu esse golpe? Aconteceu de várias formas e várias pessoas apoiaram. Por causa, primeiramente, do fim das relações, né, e o desgaste da política do café com leite, e entre outras coisas com cafeicultores e diversões entre classes militares. Mas, se você quiser saber mais, por favor, assista a História do Brasil, onde eu falo, se eu não me engano, antes de 1930. Ok? Mas detalhe alguma coisa assim. Aqui essas aulas aqui, pessoal, tanto aqui como aqui, as aulas estão de acordo com o tempo, beleza? Ok. Vamos lá então. A partir do golpe de 1930, pessoal, Getúlio Dornelas Vargas sobe ao poder e primeira coisa ele vai fazer algumas mudanças. Lembrando, desde o governo provisório, ele começa a centralizar o poder. Ele tem o auge da centralização do seu poder aonde? No chamado Estado Novo, beleza? Mas aqui ele começa já uma centralização de poder. Ok? Ele nomeia interventores. Esses interventores são militares, porque os militares também vão apoiar esse golpe de 1930, principalmente os tenentes, e nesse caso serão nomeados interventores aos estados. Ou seja, são pessoas que são ligadas mais próximo com Vargas. E claro, óbvio, com essa relação, Vargas centralizar o poder. Continuando, ele fecha o Congresso Nacional e suspende a Constituição. Óbvio que ele faz isso para quê? Para acumular poderes, entre outros. Só que, com esses eventos, pessoal, com os interventores e o país não ter uma Constituição, ocorre uma revolução em São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 1932, que é uma reação de São Paulo. Primeiramente, São Paulo não é tão bonzinho querendo levar uma revolução por causa que o Brasil estava sem uma Constituição. Isso é verdade, mas
São Paulo estava triste por causa de quê? Estava fora agora dos assuntos do poder, né? Nas partes políticas. Getúlio Vargas estava no poder. Óbvio que a ideia da revolução, São Paulo adere ao movimento, né? Uma revolução, há conflitos, entre outros, entre tropas federais e tropas revolucionárias. Desculpa aí, pessoal, que eu estou meio gripado. Mas o que acontece? São Paulo sai perdedor, mas vence. Por quê? Getúlio Vargas proclama uma Constituição em 1934, ok? Nessa Constituição temos o voto feminino, voto maior de 18 anos, voto secreto e ensino primário. Já falei para você. Se você quer alguma coisa falando mais sobre a Constituição de 1934, por favor, assiste a aula de História do Brasil aqui na playlist de História do Brasil. Lá você encontrará essa matéria, ok? Beleza. Voltando. Fim do governo provisório, entramos no governo constitucional. Getúlio Vargas, como que Getúlio Vargas entrou no governo constitucional? Foi um voto, foi uma eleição indireta. Lembrando, pessoal, que esse era Vargas não sobe ao poder. Vargas, tipo assim, começa 3 novos governos, entre aspas, mas não sobe o governo a favor do voto. Só em 51 que ele volta nos braços do povo, aí sim ele vota no voto. Aqui, em 34, em 35 ele vai ter uma eleição indireta, e em 38 era para ter novas eleições. Só que, o que acontece antes de 38? Golpe de 37. Calma, espera, chegamos lá. Mas, primeiramente, observamos dentro do governo constitucional 2 partidos principais, A e B e a ANL, Ação Integralista Brasileira e Ação Nacional Libertadora. Primeiramente, a A e B, é o comando de Plínio Salgado com ideias fascistas, ou seja, um governo autoritário, antissocialista e entre outros. E a segunda, a ANL, Luiz Carlos Prestes, e ideias socialistas, antifascistas e entre outros. Óbvio que esses dois irão se bater. O que vai acontecer, pessoal? Vai ter a intentona comunista, uma tentativa de um golpe comunista dentro do Brasil. Só que isso é fracassado. E o Getúlio Vargas, como não é bobo, em 38 teria eleições, ele quer continuar no poder. Forja um suposto plano, o chamado Plano COI. Esse plano seria um suposto plano comunista que agora, a intentona, que o golpe iria dar certo. O povo fica perplexo e tudo mais, e Getúlio Vargas dá um golpe. Instaura o Estado Novo em 1937. Ou seja, Getúlio Vargas não sobe ao poder de novo, como a gente pode dizer aí, no caso de voto, beleza? Mas começa agora o Estado Novo. Agora, pessoal, é muito importante. Por quê? Estado Novo cai muito em prova, beleza? Primeira coisa, ele faz uma nova Constituição. A polaca, a Constituição de 1937, com caráteres fascistas. Pessoal, lembrando, Getúlio Vargas, pessoal, ele não se identifica, não se dá a ideia de identificar logo de cara com os fascistas. Ele tem um pulo, um pé no lado fascista, tem uma aproximação com Hitler, mas não faz isso numa formalidade, tranquilo? Mas em 37 ele põe uma nova Constituição em vigor, e é uma Constituição muito autoritária. E lembrando, pessoal, a ditadura e decretos-lei. É óbvio que esse Estado Novo ele vai governar através de decretos-lei, ou seja, são leis que não precisam de aprovação. A partir do momento que Getúlio fala que vai fazer, ele faz, beleza? Mas ditadura por quê? Pessoal, quando falamos de ditadura, e eu já ouvi falar sobre essa questão, se referindo a dois processos que vão de 30 a 90. Ele fala, pessoal, que durante esse período ocorreu uma única ditadura. Mas tenha cuidado, quando a gente fala em ditadura, logo a pessoa, logo o aluno pensa, e eu também pensava, que ditadura era só a dos militares de 64. Mas Estado Novo de Getúlio Vargas é uma ditadura,
beleza? É uma ditadura pessoal, uma ditadura onde ele vê o Estado acima de qualquer pessoa, beleza, pessoal? A figura, a personificação da imagem de Getúlio Vargas, a ideia do Estado está acima de todos. É nada mais, nada menos que ele fecha A e B também. Tranquilo? O DIP cria um importantíssimo departamento que era subordinado diretamente à presidência da República. O Departamento de Imprensa e Propaganda. Muito interessante, pessoal. Por quê? Na Alemanha, na Itália, tinha departamentos como o DIP, de manipulação de propaganda. A ideia era que tudo que corresse na propaganda fosse tudo a favor da imagem do Estado Novo, da imagem de Getúlio Vargas, enaltecendo a imagem de Getúlio Vargas. E mais ainda, uma forma de tentar fiscalizar e coibir oposições dentro de jornais e entre outros. O DIP vai ser muito importante, pessoal. Muito, mas muito importante dentro do Estado Novo. Beleza? Outra coisa que nós temos que falar, a intervenção na economia. Aquele ideal neoliberal, aquela ideia de coisa de Estado intervir na economia, isso aqui fica de fora. Caráteres regimes autoritários tendem a intervir na economia. Nada mais, nada menos que ele cria a Vale e a CSN, ok? E a Segunda Guerra Mundial? Eu gosto de pôr aqui, pessoal, a Segunda Guerra Mundial como um divisor de águas do Estado Novo. Por quê? É o começo do fim. Por quê? Getúlio Vargas, pessoal, vai levar uma aproximação agora com os Estados Unidos, com o Roosevelt, a ideia do Walt Disney na política da boa vizinhança e aquelas outras coisas a mais, os empréstimos para construir a Vale e a CSN. Então há uma aproximação muito grande aos Estados Unidos. Quando tem desenrolando a Segunda Guerra nesse momento, e é muito importante nós destacarmos aqui, pessoal, para você de Espersex, essa relação de Estado Novo e avanço socialista na Europa está muito ligado. Lembrando que quando tem a Revolução Russa, o fortalecimento dos regimes totalitários, você tem a formação de vários regimes autoritários pelo mundo. No Portugal, na Espanha, na Argentina e no Brasil. Ou seja, são regimes antissocialistas que não querem que isso penetre no Brasil. Mas voltando. Quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, manda tropas para lá, né? Os campos de batalha. O que acontece? Os militares começam a mudar o pensamento. Poxa, nós temos um presidente que ele é autoritário, ele tem caráteres fascistas e estamos lutando contra regimes autoritários fascistas. O que esse cara quer? Mas, em 43 ele cria a CLT. Mas contradições. Essas contradições que eu falei, de lutar contra regimes autoritários, sendo que no Brasil tem um regime autoritário, isso futuramente vai levar um problema. E Getúlio Vargas é questionado. Óbvio que tem a ideia do queremismo, querendo Vargas no poder, mas só que Vargas cai fora. Beleza? Chegamos ao fim do resumão aí, no caso da SPSEC de História do Brasil, de Era Vargas. Espero vocês aí na nossa próxima aula. Valeu!